Paz e graça aos pais, às mães também, aos filhos. Aí pegou todo mundo. Se você está aqui, você é filho. Porque senão as mães ficam com um pouquinho de ciúme, né? E o texto que a gente vai ler fala de mãe, mas fala mais de pai. A nossa responsabilidade e bênção como pais. Eu convido você a abrir no livro de Provérbios. Obrigado. Provérbios, capítulo 4. Eu quero ler 4 versículos com vocês. Provérbios 4, quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Provérbios 4, do 1º ao 4º versículo. Vamos nos colocar de pé. Provérbios 4, do 1º ao 4º versículo. Nosso departamento infantil dê só um sinal. Eu estou entendendo que as crianças vão ficar conosco, não é isso? Ok, certo. Então você amorosamente cuida aí das suas crianças. Provérbios 4, de 1 a 4, nos diz a palavra de Deus: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós louvamos por esta manhã. Tu és o Pai de todo aquele que creu e entregou sua vida, atendendo ao teu chamado, creu e entregou sua vida ao teu Filho, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a cada dia mais e mais desta certeza. Faz-nos viver reluzindo a luz do teu Filho Jesus, neste mundo de trevas, neste mundo perdido, em que os papéis têm sido invertidos e muitas vezes perdidos. Tem misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias. Capacita-nos a sermos pais segundo o teu coração. Fala aos nossos corações, Senhor, por tua graça e misericórdia. Nós te louvamos por este banquete espiritual em que podemos louvar e exaltar o teu nome, falar contigo, ó Pai. Louvar o teu nome, ouvir a tua palavra e termos a direção do Senhor para as nossas vidas, para sermos pais que abençoam os filhos, pais que abençoam os seus cônjuges, pais que são bênção na vizinhança, onde quer que morem, pais que refletem a luz de Cristo neste mundo perdido. Nós te oramos agradecidos pelo teu grande amor, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, sim. Amém. Poderia sentarmos? Quando eu vi o toque do teclado, Glaucio fazendo solo, eu viajei um pouquinho no tempo. Nós tivemos a oportunidade com Solange de conhecer o músico evangélico, um homem muito sério, um homem de Deus, Estênio Márcios. Você pode depois procurar na internet, Estênio com S, Estênio Márcios, e louvores belíssimos, de uma poesia extraordinária, como ele poetizou essa história do filho pródigo. E eu sempre, cada frase ali, eu ficava me deliciando na poesia de um poeta evangélico. Um pai que espera o filho no portão, e depois terminar a música dizendo: está deserto o portão. O filho voltou. O pai correu e abraçou esse filho. Por isso que eu sempre reajo quando alguém diz amor só de mãe. Eu digo de pai também, porque eu amo. E eu amo muito. E é um privilégio, não é, ter as filhas aqui no segundo banco. Ter o pai é um privilégio enorme, muito grande. E nós precisamos agradecer muito a Deus por isso.
A paz que talvez você diga, pastor, o senhor está dizendo assim porque o senhor não conhece meu pai. Se seu pai não foi bom para você, seja bom para ele. Eu não posso dizer isso do meu. Um pai bom para além da conta. Um avô que lembro de momentos gostosos. De estarmos em família, de estarmos, às vezes, veraneando. E de estarmos no mar, às vezes, como neto e avô. Neto e avô curtindo o avô que é pai duas vezes, como se diz, do avô que é pai duas vezes, curtindo ali o avô. E ele olhar, eu nunca esqueci do grito que ele deu no mar. Ele estava comigo, ele não deu um grito em mim. Ele olhou para a terra, a casa ficava bem, só uma ruazinha dividia e era logo beira-mar, então ele gritou e disse assim, Geni, venha para o mar, que delícia! E eu estava ali curtindo, Geni era minha avó, a esposa dele. E ele chamando a esposa para curtir o mar. Que momento gostoso. E nós temos essas 3 gerações aqui no texto que nós lemos. 3 gerações estão aqui presentes. Um neto, um pai e um avô. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Aqui então é um sábio que está falando para o seu filho e está remontando esta sabedoria, a sabedoria que Deus deu ao pai dele. Ouvi, filho, quando eu era filho, tenro diante de minha mãe, eu estava com meu pai, estava ele ali me ensinando e eu estou passando essa sabedoria que eu recebi dele, do Senhor, através dele, eu estou passando para você. O que você tem feito pelos seus filhos, pai? Eu sei que no mundo de tantos elogios, de muitas vezes queremos exaltar a nós mesmos, talvez como pai, estamos no dia do Pai, no dia do Senhor Jesus, no dia de Deus Pai, que adoramos ao Senhor, que aqui estamos, como nós lemos logo quando o diácono superintendente Samuel disse, Isaías 64, na hora me veio, se fendesses os céus, disse a Solange, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Porque esse foi o texto nos anos 90, quando nós tínhamos congressos de avivamento, a Igreja Presbiteriana do Brasil clamando a Deus por um avivamento, nós precisamos continuar orando por isso. E o texto vai falar que lá de Isaías 64, que Deus é Pai. Que diferença nós temos feito como pais nesta sociedade? Há pais que estão levando os seus filhos para a perdição, pela omissão ou pela ação errada. Há pais que estão levando os seus filhos para a perdição. Faça diferença na vida dos seus filhos. Abençoe a vida dos seus filhos. Você deve ter ouvido falar sobre o desastre do submersível Titan, não Titanic, Titan. Uma embarcação da empresa Ocean Gate, pouco maior que uma van média, de 7 metros de comprimento. Esta embarcação mergulhou às 6 horas da manhã do domingo, 18 de junho, agora deste ano, e você deve ter acompanhado, para iniciar uma incursão ao cobiçado abismo, para ver os destroços do Titanic, que naufragou em 15 de abril de 1912. Na tarde da quinta-feira, 22 de junho, as equipes, então, de resgate, avistaram destroços de metal que seriam do Titã, fruto de uma implosão, ao que tudo indica. Não demorou para que os responsáveis pela aventura lamentassem as vidas perdidas. No bojo da nave estavam 5 pessoas, um empresário, explorador britânico, um ex-oficial da Marinha Francesa, o fundador da empresa operadora e um pai e um filho. Um pai e um filho de uma rica família paquistanesa.
O bilionário aventureiro britânico de 58 anos era dono de 3 recordes mundiais, reconhecido pelo Guinness, incluindo o de maior duração nas profundezas de um oceano numa embarcação tripulada. O outro ex-oficial francês, de 77 anos, voltou a desembolsar, olha o preço pago por essa aventura, $250 mil, mais de R$ 1 milhão, para ter o gosto de voltar a viver a experiência pela 38ª vez, desde 1987, o que o tornou um dos grandes especialistas na tragédia do Titanic. Já tinha ido 37 vezes, aquela era a 38ª vez que ele descia para ver os destroços do Titanic. O piloto, de 61 anos, era um diretor executivo da Ocean Gate, a empresa privada com sede em Washington, que começou a fazer essas expedições em 2021, alegando, então, registrar a lenta deterioração dos vestígios do Titanic. Talvez o mais trágico estava ali num pai e num filho. Os paquistaneses, o pai de 48 anos e o seu filho de apenas 19 anos, pertenciam a uma família dos mais proeminentes e ricas famílias do Paquistão, que investia na agricultura, indústrias, também na área não só de agricultura, mas também de saúde. O pai fazia parte do conselho de administração do Instituto SET, com sede na Califórnia, que buscava, então, entender e pesquisar sobre a inteligência extraterrestre. Cada um desembolsou $250 mil, mais de R$ 1.200.000, pela aventura de ver o Titanic naufragado. Uma aventura que os levaria à morte. Mas o que mais me chamou a atenção é que esses especialistas apontaram, os especialistas, desse naufrágio, apontaram que algumas normas de segurança não foram seguidas, tanto pelos responsáveis, pelo transatlântico Titanic, como pelo submersível Titã, levando muitos à morte. Não observar as normas de segurança. Atente bem para isso. Não observar, não cumprir, não seguir, querer extrapolar normas de segurança e então levar muitos à morte. Talvez o mais trágico tenha sido o fato desse empresário paquistanês estar pagando por uma aventura para ele e para seu filho, sem saber que todo aquele dinheiro desembolsado, mas para um homem tão rico, que diferença faria? Mas sem saber que aquela aventura levaria a si mesmo e a seu filho, tão jovem, à morte. Nunca subestime as normas de segurança. Nunca subestime as normas de segurança. Estas, principalmente. Nunca subestime o que a palavra de Deus nos fala, sob pena de levar a você mesmo e aos seus filhos à morte. Aqui um pai orienta seu filho, relembrando o exemplo de seu pai. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Quando eu era filho em companhia de meu pai, do seu avô, ele me ensinava e dizia. Você já parou para pensar no poder impactante de um pai debaixo da direção e da bênção de Deus, que teme, que ama ao Senhor, que quer servir ao Senhor? Pode ser este, então, um exemplo extremamente positivo nas nossas vidas, famílias e sociedade. Mas pode ser também um exemplo extremamente negativo, se ele não tiver o temor do Senhor e se ele não buscar uma vida piedosa aos pés do Senhor. Quando o pai vive com propósito, quando o pai vive com o propósito de servir a Deus, de buscar a vontade de Deus, o seu exemplo é um impacto, um impacto extremamente positivo para toda a eternidade.
Quando não, é também um impacto negativo com consequências para a eternidade. Pai, você tem uma grande missão, ao mesmo tempo em que Deus lhe concede um grande valor. Deus é chamado de pai e não é chamado de mãe. A Bíblia, quando se refere a Deus como mãe, está fazendo uma comparação. Mas em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar a Bíblia dizendo Deus mãe, não. Deus pai, sim. Deus mãe, não. Porque Deus impõe sobre nós, pais, uma responsabilidade de refletirmos nessa sociedade a paternidade que Ele tem sobre os seus filhos. Nós temos um grande valor dado por Deus, não pela sociedade. Dado pela palavra de Deus, não pela sociedade. Ainda que a sociedade tente nos exaltar e pode até erradamente querer nos colocar até contra o próprio Deus. E o texto de Provérbios nos mostra isso. Um avô, um pai e um filho. Deus estabeleceu ordem na família para o seu bom andamento, sem desprezo aos demais. Deus estabeleceu e colocou o homem como cabeça no lar, para que essa família não tivesse duas cabeças. Seria um corpo muito estranho, um Frankenstein terrível, já é feio por origem. Imagina um Frankenstein com duas cabeças, uma cabeça masculina e outra feminina. Deus fez suas alianças chamando sempre pelo Pai. Olha que beleza, mas que responsabilidade recai sobre mim e sobre você. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Deus estabeleceu para o pai a responsabilidade de criar os filhos no Senhor, no temor do Senhor, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, em Colossenses 3, versículo 21. Nós temos que criar os nossos filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor. Isso requer muito esforço das nossas vidas, muita dependência de Deus. Nós precisamos buscar muito a Deus para isso. Pense neste poder impactante de um pai debaixo da mão e da direção de Deus. Positivo. Onde homens de bem foram forjados debaixo de um homem exemplar. Você não precisa ser perfeito. Depois você lê com calma aí o texto de capa do boletim. Eu não quero um pai super-herói, não. E eu agradeço a Deus por ter me dado um pai humano, gente, que eu possa buscá-lo, chorá-lo, já choramos juntos e continuamos a chorar juntos. Já nos alegramos muito mais do que choramos juntos e continuamos a nos alegrar. Pense nesse poder positivo de um pai nas mãos do Senhor. Mas pense também, quando isso não acontece, no poder negativo de pais, restando muitas vezes feridas, sequelas, traumas, psicoses, doenças psicossomáticas, onde marginais, pessoas avessas a Deus, foram formadas e foram forjadas. Você não é um pai perfeito, eu também não sou. Mas você é um pai valoroso aos olhos do Senhor, porque foi Deus quem assim determinou. E nós precisamos reconhecer o nosso valor e a nossa importância dada por Deus, para que nós busquemos nele sempre a dependência, para seguirmos com alegria e cumprirmos a nossa missão tão maravilhosa. Como pai, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos fazer a vontade de Deus, para termos um impacto positivo sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Certa feita li sobre um pai, e esse texto intitulado Pai, um homem de valor, dizia: os homens mais felizes do mundo estão longe dos holofotes. Não amealharam riquezas, nem frequentaram as altas rodas sociais. Não chegaram ao topo da notoriedade, nem beberam todas as taças dos prazeres. Os homens que fartaram a alma com os mais finos manjares espirituais e alcançaram a mais encantadora das realizações são heróis anônimos.
São homens que não foram aplaudidos pelo mundo, mas foram aprovados no recesso da família. Sua maior realização não é ser grande aos olhos do mundo, mas ser honrado dentro do seu lar. Não é ter muitos admiradores, mas criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu pai foi um exemplo para mim, enérgico, mas doce ao mesmo tempo. Cercava-me de privilégios, mas de igual forma cingia-me de responsabilidades. Cercava-me de carinho, mas cobria-me de exigências. Não me poupava das críticas, mas era pródigo nos elogios. Era firme no confronto, mas convincente nas lágrimas. Meu pai foi meu conselheiro e meu incentivador. Algumas vezes obedeci com lágrimas nos olhos, desejando fazer o contrário de sua orientação. Mas ao obedecê-lo e honrá-lo, descobri que Deus me preparava para vitórias mais consagradoras. Meu pai não era um homem culto, mas era experiente. Não galgou os degraus de uma universidade, mas diplomou-se na escola da vida. Não tinha familiaridade com os livros, mas tinha intimidade com Deus. Suas palavras são para mim ainda hoje fachos de luz a clarear meu caminho. Meu pai não foi um homem perfeito, mas foi um homem sério, íntegro e valoroso, que me ajudou a conhecer a Deus. Tomou-me pela mão e ensinou-me o caminho da verdade. Esse texto foi escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Nós sabemos a bênção e precisamos orar pelo pastor Hernandes para que ele continue sendo bênção até o dia em que o Senhor o chamar. Pense no valor e na missão de pais que, não sendo perfeitos, como eu e você precisamos, se colocaram nas mãos de Deus. Noé e a arca que salvou a sua família. Abraão, chamado pai da fé. Jó, um exemplo de paciência e consagração dos filhos a Deus. Josué, quando decidiu no momento tão crítico, tão decisivo da história do povo de Israel, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão de um pai quebrantado aos pés do Senhor. Oséias, como um pai e esposo restaurador do lar. O rei Davi, como um homem segundo o coração de Deus. José, pai adotivo do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia fala, e os seus pais, o texto bíblico fala, não era pai biológico. Jesus podia sofrer bullying, gracinha. Nós temos por pai a Moisés, nós temos por pai a Deus, e você, quem é seu pai? Que as histórias que correm aí são complicadas. Dizem que tem uma história aí que você nasceu de uma obra do Espírito Santo. Quem é verdadeiramente o seu pai? Quem é o seu pai? Alguns podiam lançar isso. O pai da parábola do filho pródigo, que aguarda sempre o retorno do filho, que está disposto a perdoá-lo, restaurá-lo e festejá-lo. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos e dizer: Senhor, me ajude a ser esse pai de provérbios. Senhor, me ajude a ser um pai que honra e glorifica o teu nome, que cumpre a missão de ser pai. Pai, leia diariamente a Bíblia. Diariamente. Ensine isso aos seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Conversem sobre a Bíblia com eles. Se você não lê, você não vai ter o que conversar sobre a Bíblia. Você vai falar de um Deus muito teórico, muito genérico. E isso qualquer um pode falar. Até um ateu pode falar sobre esse Deus muito teórico, muito genérico, essas divindades todas que estão por aí. Não, não. Conheça o Deus da Bíblia. Ore a Deus. Dedique-se. Tire um tempo de oração. Ore com os seus filhos. Saiba sobre o que eles estão orando. Ore com eles. Com eles. Ore por eles. Ore por eles. Escute as orações deles.
Uma criança orou, e eu lembro de uma lista de várias orações, uma delas me chamou a atenção, registrada, e não é difícil imaginar que crianças possam orar assim. Papai do céu, papai ficou muito irritado com o Senhor no feriado passado. Ele falou coisas do Senhor que eu não vou dizer para o Senhor. Mas eu vou dizer que ele ficou chateado, porque o Senhor fez chover o feriado todo. E ele ficou muito aborrecido com o Senhor. Foi uma oraçãozinha de uma criança, muito sincera, diante do Pai, que nos escuta. Ore com os seus filhos. Ore por eles. Leia a palavra. Ore. Viva a igreja, sirva ao Senhor através da igreja. Seja um exemplo de servo até o último suspiro da sua vida. Você pode servir no mundo e deve servir, onde Deus lhe colocar, nas funções que Deus fizer, você ocupar na sociedade, sim. Mas veja, Deus lhe deu dons espirituais para você servir na igreja e através da igreja. Para que seus filhos entendam, e porque é bíblico, para que eles não pensem que o serviço é só lá fora, é também lá fora, mas é na igreja, e através da igreja, que principados e potestades, que poderes espirituais passam a ver da multiforme graça de Deus, das muitas formas da graça, da bênção, do favor divino. Porque servindo na igreja, você vai enfrentar problemas, dificuldades, lutas. Você vai ensinar seus filhos. Pai, deixa isso para lá. Olha, o senhor não precisa servir não. Basta vir para a igreja, pai, ler a Bíblia e orar e está tudo resolvido. Não, não, meu filho. Deus me capacitou, Deus me deu dons. Pai, mas o senhor não está vendo não os problemas? Olha quantos problemas. Sim, filho. E nós estamos aprendendo a enfrentar problemas à luz do que a Bíblia ensina. Então a gente vai continuar servindo. A gente vai continuar buscando ao Senhor. A gente vai continuar buscando entender qual é a vontade do Senhor. Sabe por que muitas vezes filhos não vêm à igreja? Porque nós, como pais, não damos o exemplo. Eu tenho dito muitas vezes a pais com filhos ainda bem crianças, eu digo, olha, venha para a igreja. Faça, se para você isso é um sacrifício do outro mundo, faça esse sacrifício. Para que você não chore quando você vê seus filhos adolescentes, jovens, abandonando a igreja. Porque eles começaram a abandonar lá na infância. Eles precisam dessa amizade no departamento infantil. Eles precisam da sua orientação, do seu amor, da sua oração, do seu exemplo, quando eles estiverem na adolescência, com os adolescentes da igreja. Eles precisarão disso na juventude. Eles precisarão disso na vida toda. Na vida toda. Deixe a marca do bom exemplo da sua vida na igreja, do seu serviço, de amar ao Senhor, de demonstrar esse amor. Coloque em prática essa vida cristã. Procure seguir os ensinamentos da palavra. Não é ser hipócrita, não é falar, faça isso e fazer diferente. Não, não. É reconhecer também, meu filho, eu errei nisso daqui. Não erre. E eu estou procurando me consertar nisso daqui. É ouvir quando Deus usa seu cônjuge ou seus filhos naquilo que você precisa ser corrigido como pai. E é Deus nos abençoando como uma família que Deus deseja usar nas nossas vidas. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Faça diferença como pai na vida dos seus filhos. Se eles se afastaram do evangelho, continue orando por eles. Continue amando eles. Continue apoiando em tudo aquilo que não for pecado.
continue exortando em amor. Filhos casam. Filhos de modo genérico. Não vou usar filhos. Filhos. Nossa língua portuguesa é muito rica. É preciso voltar lá, Rui Barbosa. E há tantos outros estudiosos. Nós não precisamos do que está posto aí fora. E pessoas que nem crentes são, e que nem têm o temor de Deus, estão chamando a atenção para isso. De uma sociedade perdida. Filhos casam. Filhos precisarão da orientação dos seus pais. Não tem mais cordão umbilical. Está sobrando agora um dinheirinho para fazer algumas coisinhas como casal. Posso nem dizer coisinhas, né? Deus tem abençoado. Eu lembro muito bem quando o pai disse: neste ano, o meu 13º está livre. Glória a Deus. Eu lembro. Auditor do Estado, sério. Presidente da Federação Nacional do Fisco, louvado seja Deus. Sério. Íntegro. De não comer toco. E o pessoal diz, mas não é possível. Esse auditor não enrica. Carro antigo, porque não tem um carro do novo. 7 filhos, meu filho. 7 bocas. 7 escolas para pagar. É bronca. E a esposa podia dividir um ovo cozido. Mais 3 tios dentro de casa, como ele dizia, venha do interior. Se for para estudar, venha. Para ficar aqui sem fazer nada, não, fique no interior. Agora, se quiser estudar, venha. E ajudava para investir. Estão cada um dos tios seguindo sua vida. Um deles já partiu, já está na glória. Mas é abençoar vidas. É ser instrumento de Deus. O cordão umbilical cortado já desde que nasceu. Senão estava aqui agarrado. Vários cordões, a mãe. Não. Mas ajuda, aconselha. Se precisa de ajuda, chega junto, certo? E deixa também tomarem as decisões. Pais são conselheiros por toda a vida. Conselheiros. Eu vi isso dos meus pais. Conselheiros, estaremos à disposição de vocês para conselhos. As decisões são de vocês. Porque são vocês que vão arcar com as consequências. Conselho é uma coisa, decisão é outra. Não podemos tomar decisões como pais, depois que eles casam, partem, seguem suas vidas. Até isso acontecer, temos decisões, sim, a tomar. Conselhos e decisões a tomar. Seja bênção na vida dos seus filhos. Principal, leia a Bíblia, ore ao Senhor, sirva através da igreja, para que os seus filhos possam ser abençoados e que você seja um pai abençoado e abençoador. Nós enfrentamos lutas e dificuldades porque nós somos pecadores. Nós temos falhas, problemas, pecados que temos que lidar dia após dia. Não desista. Não desista. E a Bíblia é belíssima por isso. Você vai encontrar grandes servos de Deus, grandes pais, grandes homens de Deus. E as suas falhas estão aqui, para alertar o meu e o seu coração. Para nos lembrar que eles foram homens grandes, porque por trás deles, neles, na frente, do lado, sobre eles, estava o Deus que é todo-poderoso, moldando a vida deles conforme a vontade dele. Então, seja bênção na vida dos seus filhos. Não desista. Seja bênção aos olhos do Senhor. Clame ao Senhor. Que Deus, pois, abençoe sua vida, Pai. Que Deus use você para a glória do nome dEle, para a bênção dos seus filhos, da sua família, da nossa sociedade, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai nos abençoe.